Olá! Guaratinguetá é a terra de Frei Galvão. A presença franciscana é uma providência para os moradores e peregrinos. E Deus foi ainda mais providente quando enviou para cá nosso querido Frei Hans Stapel, que estava feliz numa paróquia da Baixada Fluminense, mas obedeceu seu provincial e veio para Guaratinguetá. Depois de um tempo, ele e Nelson começaram a Fazenda da Esperança. No Reviver de hoje, nós mostraremos como foi intensa a convivência dos frades e seminaristas com os acolhidos no centro masculino. No final, Frei Diego, reitor do Santuário Frei Galvão, conta um pouco de sua experiência. Você vai assistir agora mais um programa Fazendo Esperança. A história da recuperação de jovens através da Palavra de Deus e do trabalho na Fazenda da Esperança. De novo estamos no programa Fazendo Esperança. Hoje quero te contar um pouco da minha vida como franciscano. Desde 72 eu entrei na Ordem dos Franciscanos. Já tinha 26 anos, mas muito tocado numa experiência que eu fiz na Biafra, na África, na guerra que tinha entre Nigéria e África, me tocou demais e aqui decidi me doar totalmente aos pobres através de ser franciscano. Entrei nesta província aqui em São Paulo, depois fui para Petrópolis, onde fiz todo o meu estudo de filosofia e teologia. No fim dos estudos, o provincial me transferiu para Guaratinguetá. Assumi a paróquia Nossa Senhora da Glória, fui pároco, eu vivia, o Evangelho ensinava ao povo e que nasceu todas as fazendas. Começaram jovens a viver assim, também se doando, e hoje, vocês sabem, já são mais de 1000 jovens que fazem parte. E como pároco, eu tentava atender a esta comunidade que estava nascendo. Naquele tempo eram poucos, mas meu provincial, muito sensível pelas coisas, principalmente dos pobres e destes drogados, um dia me chamou e disse: eu sinto um trabalho autenticamente franciscano, um trabalho que tem muito a ver com o leproso daquele tempo de São Francisco. Você não queria ser liberado para poder se dedicar inteiramente a esse trabalho? Eu não pensei duas vezes, disse logo sim. E junto comigo foi também liberado o Frei Aloísio, que é nosso querido irmão, que é cozinheiro, motorista, que ajuda em tudo. E assim, deixamos a paróquia e começamos esta experiência de se dedicar totalmente aos jovens. Um pouco mais tarde veio também Frei Domitiano, apesar da sua idade, um jovem que também está se doando completamente aos nossos jovens. E nós juntos, como um pequeno convento, tentamos dar uma resposta às necessidades de hoje, que são esses jovens viciados. Eu conheço o Frei Hans desde o tempo que a gente era colega de estudos. Ele foi sempre muito irrequieto, sempre queria alguma coisa a mais, muito voltada para os pobres, e começou a maturar dentro dele a ideia de cuidar exatamente dos drogados. E isso há 20 anos, mais de 20 anos passados, 25, talvez 30 anos passados. E ele conseguiu aos poucos, maturando essa ideia. Nós o liberamos para isso, junto com os demais freis, constituímos uma comunidade e vemos agora, no decorrer desses 20 anos, um trabalho belíssimo, onde nós nos identificamos também com o serviço social e parabenizamos a ele
e a própria entidade Fazenda da Esperança, todos quantos colaboram. Eu estou conhecendo, percorrendo as fraternidades desta província, muitas realidades bonitas. E aqui é mais uma, em que a gente pode dizer, eu gosto de dizer para os frades, Deus é muito bom. Ele continua realizando o seu plano de amor, de vida plena e usando as pessoas que se abrem. E eu penso aqui, olhando todas essa realidade, a gente vê que tem pessoas de coração aberto atrás de tudo aquilo que dizem para Deus, pode dispor de mim. E onde isso acontece, as maravilhas acontecem. As pessoas vão experimentando o quanto Deus é bom, pela presença de tantas pessoas que ajudam, e aí isso toca e vai um pouquinho colando fundo no ser, onde eles vão percebendo a vida de fato. É assim do jeito como Deus a quer e nós podemos colaborar. Faz 17 anos que eu estou aqui na fazenda. Como a gente já está sempre trabalhando no seminário e naquele tempo eu já trabalhava com caminhão e a província, como a entidade filantrópica, não podia ter mais caminhão nos seminários para transportes. Aí a província resolveu, estava começando a Fazenda da Esperança, aqui em Guaratinguetá, aí eles pediram para vir trabalhar com Frei Hans aqui na obra social Nossa Senhora da Glória, Fazenda da Esperança. Aí eu cheguei, eu acho que foi dia 18 de fevereiro de 1987. Estou aqui trabalhando entre os meninos com o Frei, estou muito contente. E sabe como é o Frei? O Frei é uma alma que não se encontra em qualquer lugar. Fazem esse ano também que eu cheguei da Alemanha, 20 anos. Portanto, eu vi assim tudo nascer, tudo assim se formar, tudo crescer. Né? Vi o Nelson na época quando ele estava tentando reunir esse grupo dos primeiros. Estive junto com eles também, os primeiros quando chegaram, fui trabalhar junto com eles durante o dia, acompanhei. Nelson na época estava trabalhando ainda numa fábrica. A vivência dos franciscanos na Fazenda da Esperança nestes 20 anos reviveu o abraço de São Francisco aos leprosos, motivando-os a enviar seus jovens postulantes para uma experiência com os recuperandos como parte de sua formação. A aprendizagem pela experiência, ela é muito mais decisiva e muito mais eficaz do que a reflexão teórica. Portanto, as situações vivenciais em que os jovens que se colocam, escutam o chamado de Deus e se colocam no caminho do seguimento de Cristo, aqui concretamente a maneira de São Francisco, experimentando concretamente situações exigentes, que foram situações para São Francisco, que abraçou o leproso e fez dos leprosários os noviciários daquele tempo. Penso que essa situação é muito educativa, muito formativa na tomada de decisão do caminho vocacional para esses jovens. No início foi bastante difícil, né? Assim, um choque. Quando você chega, a gente vai imaginando uma coisa, chega lá uma outra completamente diferente. E o dia a dia, a carga horária de trabalho, a alimentação, então isso tudo contribuiu para que a gente se confrontasse, para que eu me confrontasse bastante, né? E no início a gente pensa em sair, em voltar, em sair correndo, mas aos poucos você vai se acostumando e se adaptando ao ritmo, entendendo a filosofia de vida da fazenda. Né? Aquilo lá é uma escola para a gente, para todo mundo. Né? Foi a melhor etapa da formação desse ano, eu considero a experiência da fazenda. Eu acredito que uma das coisas muito fortes que eu vi lá, muito bonita, por exemplo, é a oração do terço de manhã, né? Porque você vê assim que lá nem todos são católicos, nem todos
acreditam naquilo, mas estão lá unidos em prol de um ideal, que é de se recuperar, que é de recomeçar, né? Isso aí foi muito forte para mim, né? Os postulantes estiveram sempre na fazenda 2 meses cada equipe, né? 3 equipes de 16. E para nós assim foi de grande importância no sentido de formação para a vida franciscana. O confronto com uma situação limite que nós chamamos, eles terem assim se confrontado com uma situação limite junto àqueles que estão num processo de recuperação da dependência química. Então, eles poderem acompanhar e sentir isso e ver o que é o humano querendo sair do fundo do poço, isto é muito importante no sentido da formação deles mesmos, que têm que aprender a trabalhar com o ser humano. Então é uma grande escola, uma grande aprendizagem aquele processo. No começo a gente se sente um pouco assim bloqueado, né? Porque chega nos limites de certas pessoas que a gente, por exemplo, eu nunca tive contato com pessoas dessa maneira, né? Drogados, né? E se enfrentar com eles dia a dia acho que foi muito importante para mim, porque pude conhecer os meus limites, me tirar tinha preconceitos, né, diante da sociedade. Enquanto isso a gente tem que viver com a sociedade isso, né? Mais pra frente, né? A gente estará diante disso, enfrentando esses problemas. Os primeiros 3 dias foi um pouco meio assim, estava com um pouco de medo, mas depois assim, eu vi que não era aquilo, então eu gostei muito, assim, achei muito importante. E a gente incentiva eles que através da recuperação de uns possa ajudar os outros. Para mim a experiência foi interessante no sentido de, primeiro, acompanhar os seminaristas, né? Antes faziam estágio sozinhos, a gente os levava e deixava lá, agora acompanhar também as dificuldades que vão encontrando, tentar junto com eles discernir os caminhos, foi muito importante. Agora com o povo mesmo da fazenda foi muito interessante, sobretudo a escuta, né? Foi onde eu também procurei me dedicar mais em escutar bem e tentar ajudá-los a ao menos sonhar com as respostas. Eu acho uma coisa ótima, porque a vida que eles levam lá na fazenda é uma vida de muita renúncia, de muito dar de si mesmo e de, sobretudo, amar. E eles fazendo isso durante o estudo e depois como padre, não tem nada melhor. Porque eu estava vendo um filme e era já umas 10 horas e um deles pegou e entrou na porta e falou assim, queria conversar comigo. Aí, deixar o filme é difícil, né? Aí eu peguei e fui e ele estava chorando. E aí nós ficamos até uma meia-noite conversando e ele chorava e estava com saudade da família. E para mim assim foi forte para a gente estar disponível para conversar, né? Que estava na metade do filme, o filme estava bom. E eu fiquei pensando o quanto que ele estava precisando, simplesmente só de falar. E falar da família, não, ele não queria ir embora, mas queria falar da família, da mãe, do pai e da saudade. Isso para mim assim foi forte. Como que a gente precisa, e eu nem conhecia ele direito, estava no início. Então como que a gente precisa assim do outro, né? E só a presença ali ajuda bastante. Tem um deles que estava com um drama muito grande com o pai, né? De como reconquistar a confiança, o carinho do pai, que ele sentiu necessidade ao longo da sua infância e não teve. Então nós fizemos alguns trabalhos, assim, exercícios de se preparar para ajudar também, né, a superar essa questão histórica pessoal e também ajudar como com o pai resolver essa questão, né? E agora esses dias eu reencontrei e vi que ele já conseguiu dar uns passos assim bem bonitos com o pai e estava se sentindo assim muito livre, muito realizado como pessoa, né? Reconquistando e reconstruindo todas essas questões que ficaram meio presas ao longo da história dele, né? Foi muito bonito. Me abriu assim um horizonte novo, porque a forma de julgar algumas coisas na sociedade, isso me ajudou bastante. Eu fazia um julgamento diferente.
Uma experiência muito positiva. Muito positiva no sentido de que aqui eles se encontram com uma realidade humana, de um lado difícil, por outro lado uma realidade humana que engrandece, onde o ser humano procura construir em cima do seu passado, procura construir a sua vida, o seu futuro. E depois a dimensão da espiritualidade da Fazenda da Esperança pode nos ajudar muito. Pode ajudar muito os nossos postulantes, no sentido de que a vida nossa como religiosos, como frades, deve ser centrada realmente em Deus, como foi a de São Francisco de Assis. E nessa vida muito simples, de trabalho, de convivência, de escuta, de oração, de esporte, o postulante aprende muito, não só o postulante, eu também. Não, por causa que eu tinha um pensamento que drogado sempre seria a margem, sempre, né? Mas nunca teria assim, que nós poderíamos estar com ele, por causa, pensando que eles seriam sempre perigosos, poderiam matar, poderiam fazer das coisas assim difíceis, né? Mas eu passando lá, eu vi que não era isso. Caso que lá muitas vezes, até nas trocas de experiências, que a gente aprendia muito com eles. Até em outros lugares fora, que quando a gente passa, quando tem brigas, coisas assim, o momento de perdão demora muito. E lá eu vi que o perdão ele existe muito na hora mesmo, né? Isso achei muito importante. A Fazenda, ela marcou minha vida, né, como um momento de encontro pessoal comigo, com Deus, dentro de uma espiritualidade que eu precisava encontrar, dentro de uma forma concreta de amar as pessoas, porque dentro do seminário muitas vezes você se perde o sentido das coisas com o dia a dia. Mas lá me mostrou que nas pequenas coisas, com aqueles que moravam comigo, eu podia ter uma experiência profunda de Jesus junto comigo. Foi a mola que mais me entusiasma até hoje a ser franciscano, né? Que é estar perto daqueles que precisam, de não se sentir maior do que eles, ser um com eles a todo instante, né? E apenas amar sem querer nada em troca, né? Para mim foi uma descoberta. Ver de como humano, depois de uma queda, depois de entrar na droga, em outros vícios, é capaz, com a graça de Deus, de começar de novo. Eu acho que foi uma experiência bonita de conhecer essa boa vontade humana lá. A surpresa é que a gente não espera que esses jovens, que não têm uma vida de igreja, não tem uma vida, a maioria não tem uma vida de comunidade, é capaz de fazer. Porque eles sozinhos preparam a liturgia, cantam com aquele entusiasmo. Quer dizer, isso anima os padres e anima também as religiosas que estão lá. Eu acho que é bonito aquilo. Uma experiência que eu vivi assim, concreta, foi com o Kleber, postulante, que eu estava com 2 meses na fazenda, né? E a gente começa aqui dentro a se questionar, né, do que a gente fazia. E a gente também aprende que a gente fazendo aquele mal, que a gente fazendo aquelas coisas, não estávamos fazendo mal somente para nós, né? Que a nossa família também sofria e ainda sofria sem ter feito nada. E aquilo tocou, teve um dia que eu recebi uma carta e aquilo me tocou no coração, né? De que minha mãe estava me perdoando, só que um dia antes disso, o Kleber, eu estava no quarto escrevendo uma carta e comecei a lembrar, né, de todo o mal que eu fiz para minha família. E nisso o Kleber entrou e ele percebeu que eu estava assim, triste, né? Já estava com os olhos cheios d'água querendo chorar e não tinha ninguém para desabafar. Foi nesse momento que ele sentou, começou a me fazer pergunta e eu acabei soltando, né, tudo aquilo que eu tinha guardado do meu coração, que eu tinha feito assim de mal, né? Às vezes que eu acabei prejudicando minha mãe, né? Acabei roubando ela. Às vezes que eu peguei, muitas vezes que eu enganei minha namorada, dizendo que eu isso, aquilo, senão mesmo quando eu ia fazendo mal pra minha avó, que eu ia na casa dela de noite, né, incomodar ela por causa que estava drogado. E nisso
me deu um arrependimento muito grande, meu coração, sabe, sentindo aquela culpa. E o Kleber dizendo pra mim que não, de que minha mãe já tinha me perdoado, que era tudo passado, e eu achando que não, né? Minha mãe tinha mágoas de mim. E aí, no outro dia, quando eu estou assim, em casa, assim, já com aquilo na cabeça, chegou uma carta da minha mãe, exatamente as palavras do Kleber, né? Que ela tinha me perdoado, de que eu tinha... que não era para me preocupar mais com isso, de que aquilo tudo já era passado, de que o filho dela estava retornando. Mesmo estando aqui à distância dela, eu estava voltando a ser o filho dela, o filho de que ela tanto queria, de que ela sonhava, de que queria ajudar ela. Tava voltando. E aquilo, no mesmo dia eu fui atrás do Kleber, mostrei a carta para ele e chorando de alegria assim, ele me deu, até ele começou a chorar, ele me deu um abraço assim, me ajudando, sabe, me dando assim apoio, porque naquele momento ainda não tinha, né, como pegar e abraçar minha mãe e pedir perdão, mas dando aquele abraço nele ali era como se fosse ela que estivesse ali comigo, né, me dando aquele abraço, me tocando, sabe, porque agora eu não sei explicar, porque foi uma coisa assim que tocou mesmo no coração. Acho que foi ela, parecia que era ela que estava me dando aquele abraço. Depois que eu voltei, ainda fui morar na Baixada Fluminense, numa comunidade inserida. Foi uma escolha minha, em Bariê, Duque de Caxias. Foi um ano também fantástico, onde todos os dias tinha tiroteio à noite, onde eu não podia sair depois das 10 horas. Mas eu nunca tive um medo, nunca tive nada lá, graças à experiência que eu tive na fazenda. Então nunca tive medo de sair na rua, de estar com aqueles que talvez fossem perigosos, né? Quem podia imaginar que aquela liberação que o provincial me deu fez crescer tanto esta obra? Hoje, sem dúvida, é grande. E foi um ato muito generoso da parte dos meus superiores ter me liberado totalmente. Mas hoje, com a mesma generosidade, nós também queremos colaborar o máximo possível com os franciscanos, com a formação, com a província. Eu faço parte dela, então muito importante quando posso ajudar. É bonito esta ajuda mútua. E eu acredito que ainda podemos fazer muitas outras coisas juntos. É um trabalho que tem como base o espírito de São Francisco. E ele é um homem universal. Eu espero que vocês todos gostem deste programa e também são amigos de São Francisco. Fica ligado conosco e até semana que vem. Mas eu nunca tive um medo, nunca tive nada lá, graças à experiência que eu tive na fazenda. Paz e bem, eu sou Frei Diego Melo, aqui do Santuário de Frei Galvão de Guaratinguetá, e hoje gostaria de partilhar um pouco dessa bonita relação que existe entre o nosso Santuário de Frei Galvão e a Fazenda da Esperança aqui de Guaratinguetá. Para nós é um grande privilégio estarmos na cidade que nos deu a padroeira do Brasil. Foi aqui em Guaratinguetá, em 1717, que foi encontrada Nossa Senhora Aparecida. Guaratinguetá é a cidade onde nasceu o primeiro santo brasileiro e Guaratinguetá é também a cidade onde nasceu a Fazenda da Esperança, o carisma da esperança. Nós, franciscanos, que estamos aqui neste santuário há pouco mais de 3 anos, temos uma profunda gratidão a toda a família da Esperança, de modo especial ao Frei Hans. Sabemos o quanto ele desejou que nós, os freis, assumíssemos este santuário do nosso confrade Frei Galvão. Sabemos o quanto a Fazenda da Esperança também se beneficia e ganha, porque é um reforço do carisma, do nosso carisma franciscano aqui na nossa região. E assim, ao longo desses 3 anos, já temos desenvolvido várias atividades conjuntamente, temos trabalhado juntos, não só na divulgação do nosso carisma, mas também na acolhida de tantos peregrinos, tantos devotos que aqui chegam e encontram nas nossas instituições um local de vivência do Evangelho. Então, o que nós podemos desejar
é que possamos continuar sempre unidos, que esta bonita fraternidade nascida entre o Santuário de Frei Galvão e a Fazenda Esperança possa continuar dando bons frutos. Eu mesmo, com muito carinho, me recordo do tempo em que estive na Fazenda da Esperança. Era o ano de 2003, enquanto seminarista, postulante aqui em Guaratinguetá, pude fazer uma profunda experiência de vivência do Evangelho junto aos jovens em recuperação. Trago com muito carinho ótimas lembranças e profundas memórias daquele tempo que estive dentro da fazenda. E por isso, agora, enquanto reitor deste santuário, fico muito feliz de poder estar trabalhando e estreitando ainda mais esses laços desta bonita comunhão, desta bonita fraternidade que tantos frutos tem dado para a nossa igreja. Então, que Deus seja louvado por tudo isso. São Francisco, Santa Clara e o nosso querido São Frei Galvão, certamente lá do céu, se alegram e intercedem por esta bonita unidade, por esses bonitos carismas que se complementam. O carisma da esperança e o carisma franciscano, a partir aqui do Santuário de Frei Galvão. Paz e bem.